em parada cardíaca, e eles trazem o carrinho de parada, e eles usam aquele carrinho de parada para ressuscitar, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que está em parada cardíaca na nossa vida, tudo aquilo que está parado, Pai, nos lugares celestiais, por causa de nossos próprios erros, porque uma pessoa, quando tem uma parada cardíaca, geralmente é porque ela talvez se entupiu de muitas coisas que não deveria ter se entupido, comeu muita gordura que não deveria ter comido, se entupiu de muitas coisas que o fez tampar as suas veias, tapar todo aquilo que faz com que o sangue circule nesses dias. Tem coisas que tem trancado as veias do corpo de Cristo e tem feito com que o coração do Senhor em nós tenha parado. E aí o nosso coração, ele palpita e bate pelas coisas das nossas vidas, mas pelas causas do Senhor, pelas coisas do Senhor, o nosso coração teve uma parada cardíaca. Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos dá um choque de ressuscitamento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, nos dá um choque de reavivamento. O Senhor ressuscitou para que nós ressuscitássemos também. Ressuscita-nos, ressuscita-nos, ressuscita-nos. Se você não experimentar da ressurreição em terra, tu não pode experimentar da ressurreição com Ele, porque o trabalho de Jesus, através do seu Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo nesses dias, é nos dar choque todos os dias diante de Deus, para que nós possamos ressuscitar com Cristo. Já não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, naquele que morreu e ressuscitou por mim. Eu quero ressuscitar em vida. Eu quero que ministérios que estão mortos ressuscitem em vida. Eu quero que o chamado de alguns que morreu, e não é por causa da igreja, não é por causa de pastor, não é por causa de nada, é por causa que tem se alimentado de coisas que tem feito com que a veia no corpo de Cristo, os meios pelo qual o Senhor leva a vida, estão trancados. E aí o Senhor, Ele precisa nos ressuscitar, e é por isso que Ele olhou para Ezequiel e falou: ei, pode viver esse exército de Deus, porque os ossos secos eram o exército de Deus. Os ossos secos era o exército de Israel que estava morto. Em uma visão, em um lugar celestial, Deus leva e fala: ei, pode ressuscitar esses corpos, esse exército. E ele fala: tu sabes, ó Senhor. Então ele disse: filho do homem, profetiza. A igreja no Brasil nos últimos anos, ela tem feito muito barulho, porque um exército morto, ele também faz barulho. Os ossos se batem e o profeta, ele diz: olha, eu posso ouvir o som dos ossos batendo. E quando eles começaram a se juntar, o que Deus está fazendo nessa geração é fazendo o osso pegar e colar em osso, e vai nascer carne novamente, vai nascer nervos, tendões. E por último, o Senhor vai dizer: ei, profetiza vida, profetize vida sobre esses corpos, exatamente como foi no princípio, quando Deus formou o homem do pó da terra, e depois de ter formado o homem, Ele profetizou vida através do seu sopro de vida. Ah, Deus, profetiza vida. Eu profetizo vida sobre ministérios, exércitos que morreram, que secaram, que os bichos comeram seus corpos, suas peles. Senhor, eu profetizo vida sobre Campo Largo, sobre o exército do Senhor nessa cidade. Ah, Deus, eu profetizo vida. Faz de novo, o teu povo está clamando. Sabe,
Romanos vai dizer que há uma grande expectativa de toda a criação, de todos os povos, de todas as coisas que foram criadas pelo Senhor, porque foram criadas por Ele, são criaturas dEle. Toda a criação aguarda com grande expectativa, com grande anseio, pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. O que Deus vai fazer, Ele já fez. Deixa eu falar algo para você. O que Deus vai fazer, Ele já fez. Abra a tua Bíblia comigo, Eclesiastes, eu quero ler bem rapidinho. Não tem a ver com o que eu vou pregar, mas eu preciso liberar isso sobre a sua vida. Preste atenção, foque nisso hoje. Não perca a sua atenção naquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Olha o capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 9, eu quero ler com você. Eu estava sexta-feira me preparando, me consagrando para estar ministrando lá na comunidade ativa em Pinhais, do amigo pastor Jimmy. Foi tremendo. Deus fez algo maravilhoso demais naquele lugar. Deus trouxe cura naquele lugar. Deus trouxe restauração naquele lugar, reconstrução de coisas naquele lugar. E durante a tarde, enquanto eu me concentrava e me consagrava ao Senhor, o Senhor disse para mim: filho, eu não preciso que você faça nada para mim e nem por mim. Eu falei: mas como, pai? Ele falou: filho, eu não preciso que você faça nada por mim e nem para mim. Eu falei: por quê? Ele disse para mim: porque tudo que precisa ser feito eu fiz, já está pronto. E eu falei: Senhor, mas e o que o Senhor fez? Ele falou, eu falei: mas e o que o Senhor está fazendo? Não tem que me envolver com aquilo que o Senhor está fazendo agora? Ele falou: filho, você não tem que se envolver com aquilo que eu estou fazendo agora, porque eu não estou fazendo nada. E aí me deu um parafuso na cabeça. Eu falei: mas como que o Senhor não está fazendo nada? Ele falou: não, filho, tudo o que era para ser feito já está feito. Eu fiz lá no princípio. E eu falei: mas me ensina então. Agora o Senhor me confundiu. Ele falou: filho, eu te chamei para pairar sobre as águas. Ele disse para mim: filho, eu te chamei para se movimentar. A criação não aguarda que você faça alguma coisa. A criação aguarda que você se movimente. A manifestação fala de movimento. E Deus falou para mim assim: tudo que eu fiz já está feito. O que eu preciso que você, filho, flua e não funcione. Porque funcionar fala de fazer, fluir fala de deixar o rio de Deus nos levar. O que Deus fez já está feito. Eu preciso entender o que Ele fez, porque Ele mesmo vai dizer em Isaías que Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, se estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias, Mateus 24, eis que os últimos dias será como os dias de Noé. Jesus disse sobre o nosso tempo, que é agora, os últimos dias. Então eu preciso olhar para os marcos antigos, ver o que como Deus já tinha feito, olhar como o povo de Deus se movimentou naquele tempo. E agora eu me movimento com referência, com pauta naquilo como eles se moveram. Então eu olho para a Bíblia e vejo tudo como eles se moveram. Porque quando você olha para a Bíblia, homem nenhum fez nada, apenas se moveram pelo Espírito de Deus que os guiava. Não tem a ver com o que fazemos, tem a ver como nos movimentamos, como andamos, como caminhamos. Efésios 2:10 vai dizer, olha só o que diz Efésios 2:10, preste atenção nisso. De novo, faz de novo. Quero ler para ter respaldo bíblico. Efésios 2:10 diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Vivermos em boas obras, a qual nós fazemos? Não, as quais Deus preparou no passado. Salmo 139, antes que você nascesse, todos os teus dias foram escritos. Efésios 1:4, antes da criação do mundo, da fundação de todas as coisas, Deus te elegeu em Cristo Jesus. E aqui ele diz, para vivermos em boas obras, as quais
Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje, nos movimentássemos hoje, porque não tem a ver com fazer, tem a ver com se movimentar. Você não faz um esporte, você pratica um esporte. E você não pode fazer o esporte e sim praticar, porque quando fala de fazer, nós podemos mudar a forma de como o esporte é. Mas quando falamos de praticar, quer dizer, eu me submeto às regras, eu me submeto à forma com que o esporte é, então eu o pratico. Eu não mudo nada, eu não altero nada, eu não crio nada, eu apenas me movo conforme o Senhor fez no passado. Agora volta em Eclesiastes, acho que você nem mudou para fora, mas olha o que diz Eclesiastes capítulo 1, versículo 9: o que foi, voltará a ser, o que aconteceu, ocorrerá de novo, e o que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não faz nada novo, Ele se move de novo naquilo que Ele fez no princípio. Deus, Ele não faz nada, Deus, Ele se move. E no princípio, o céu era a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas do firmamento. O que é pairar? Flutuar, fluir, passear, se movimentar. Será que algo do qual se possa dizer ver, de fato isto é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Isaías 46, 9 e 10 vai dizer: eu anuncio o fim, desde Gênesis. Por isso que quando olhamos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e olhamos para Apocalipse capítulo 21 e 22, é exatamente igual. No jardim, em Gênesis capítulo 1 existia um jardim, existia um lugar. Em Apocalipse capítulo 21 e 22 existe um lugar. Em Gênesis existia a árvore da vida, em Apocalipse existe a árvore da vida. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 não existia um templo. Deus estava com o homem no jardim. Gênesis 3:8, e Deus vinha ter com o homem no jardim. Era o princípio. E Apocalipse capítulo 21, eis agora o tabernáculo de Deus com o homem, e ele será o seu Deus do seu povo, e esse povo ele será o Deus desse povo, e eles serão o povo dele. Se tirarmos tudo que está na Bíblia, pegarmos Apocalipse capítulo 21 e 22, e pegarmos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é a eternidade, é os céus, é a nossa morada. Só que teve a queda, teve o pecado, nós não estamos em Apocalipse ainda, mas tudo que Deus fez, já foi feito. Tudo que Deus faz agora, e a gente diz, olha, isso aqui Deus acabou de fazer. Não, Ele já fez uma vez. Não há nada inédito. O que Ele pode fazer aqui no nosso meio e através de nós, Ele já fez atrás. Talvez você nunca experimentou de impor as mãos sobre alguém e curar alguém, mas lá atrás eles já fizeram. E talvez a tua primeira experiência com isso fala, uau, cara, eu impus as mãos, eu curei. Você se empolga, mas Deus já fez isso faz muito tempo. Já usou homens para fazer esses tipos de coisas há muito tempo. É por isso que Jesus, quando Ele vem, Ele olha para os discípulos em João 14 e fala, ei, se vocês crerem em mim, farão as mesmas obras que eu faço, e até maiores farão. Eu vou para o Pai, mas eu deixo um legado para vocês. Façam aquilo que viram de mim fazer. Pregue o evangelho, expulse demônios, cure os enfermos, alimente os pobres. De graça recebeste, de graça dai.
Então não tem a ver com o que nós temos que fazer, tem a ver como temos que nos mover. Porque senão a gente tenta inventar coisas para fazer. Tentamos fazer coisas que não vão dar certo, porque vai apenas funcionar por um tempo e depois vai dar defeito. Mas quando fluímos naquilo que Deus já fez, com respaldo na palavra, porque esse é o nosso manual de como fazer aquilo que já foi feito, ou como nos movimentar de acordo com aqueles que já se movimentaram. Por isso que a gente pode pegar a vida de qualquer profeta, qualquer homem de Deus e trazer para a nossa vida. O que Deus fez, Ele faz de novo. Ele faz em mim e através de mim. Pula uma página para frente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Por que Ele faz? Porque Deus ainda estava fazendo através dos homens. Enquanto não terminou de escrever Apocalipse, a revelação, como seria o fim, enquanto João não foi exilado, Deus estava fazendo. Deus fez. E aqui Salomão vai dizer: ei, compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre, quer dizer, eternamente. E quando nós entrarmos nesse lugar eterno, já está feito. Ele fez lá atrás, mas já está pronto. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. Isso é interessante respaldar. Deus não faz e Deus não fez, Deus criou. E tudo que Ele quis criar, Ele criou com o poder da sua boca. Isso quer dizer, através das palavras. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus estava aqui, Deus ainda estava fazendo. Por isso que quando Jesus estava aqui, ainda Deus estava fazendo aquilo que Ele revelou lá em Gênesis, dizendo: olha, 6 dias, e no 7º Deus descansou. Mas Jesus se enquadra lá atrás, porque Jesus ainda estava fazendo, quando Jesus veio em carne e osso. Ele era no princípio o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Agora o verbo desceu e resolveu habitar no nosso meio. Para quê? Para concluir aquilo que o Pai estava fazendo. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Versículo 15: assim, tudo o que há já havia existido. Agora Ele está falando com nós, agora Ele está falando lá no futuro. O que será, já existiu antigamente também. Deus pode renovar o que passou? Deus pode. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está exclamando: Deus pode renovar o que passou. Quer dizer, tudo que Deus fez, Ele fez. Está pronto, está consumado. Jesus, quando morreu na cruz, Ele olhou para os céus e falou: Pai, terminou a obra, acabou. Ei, mas e o que veio depois de Jesus? Não, terminou em Jesus. Nós somos o reflexo daquilo que Deus fez no passado. Deus fez até Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele falou: Pai, está consumado. Quer dizer, a tua obra está pronta. E agora, as futuras gerações vão apenas se mover como nós. Isso aqui, a nossa vida hoje, a minha e a sua, hoje aqui na terra, é o reflexo da palavra. É o reflexo daquilo que Deus já fez nas gerações passadas. É o reflexo do que Deus fez nas gerações passadas. É por isso que a Bíblia é nosso manual. É por isso que a Bíblia é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que nós andemos e se movemos. Não tem a ver com o que nós vamos fazer. A Bíblia está falando que como nos vamos nos movimentar. Por isso ela é lâmpada para os nossos pés. Ela não é martelo para nós fazermos alguma coisa. Ela não é prego. Ela não é uma cortadeira. Ela não é um serrote. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso fazer nada, mas eu preciso enxergar na minha frente aquilo que Deus está fazendo. E os meus pés precisam andar segundo a palavra. E os meus pés precisam se mover. E eu preciso ir até onde Jesus quer que eu vá. Se Ele falar vira para a direita, eu viro para a direita. Se Ele falar vira para a esquerda, eu viro para a esquerda. Tem a ver em me movimentar segundo aquilo que está decretado na palavra. Eu estou pegando talvez uma sequência daquilo que eu ministrei quinta-feira aqui. Só que na sexta-feira
Ele disse isso para mim: filho, o que eu fiz está feito, nada pode acrescentar e nada pode subtrair. Eu te chamei apenas para entrar nesse rio de Ezequiel 47 e fluir nele. No rio de Ezequiel, há águas que dava nos joelhos, a água que dava nos lombos, porém há águas que eram tão profundas que não poderia caminhar, fazer do meu jeito. É necessário que o rio me leve. E quando eu falo de Ezequiel, se você for entender e ler o texto, o rio de Ezequiel fala de um rio que traz, de uma purificação que Deus traz para o rio morto, esqueci o nome agora, para o mar morto, porque o mar morto, ele é um lugar de uma grande quantidade de sal, e nada pode viver lá, peixe nenhum sobrevive. E quando Deus traz a revelação a Ezequiel, Ele está mostrando: olha, o mar morto, esse vai ser purificado, vai trazer vida novamente, vai poder ter vida nesse lugar, as plantas vão nascer e volta. Agora, quando eu vou para a palavra, para entender como me mover, como Deus está se movendo, então já não é mais segundo o que eu faço, é segundo como eu me movo. Ainda que nós façamos coisas, agora entende bem, mas nós precisamos fazer coisas, sim, precisamos. Nós precisamos trabalhar para Deus, fazer coisas, sim, mas no nosso entendimento é fazer alguma coisa. Mas quando Deus, você pensa assim: olha, eu vou evangelizar o bairro, olha, eu vou ir no hospital, olha, eu vou para um culto, olha, eu vou adorar a Deus, olha, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Tudo que nós fazemos tem a ver com o que Deus já sabe que foi feito, porque Salmo 139 diz que todos os teus dias foram escritos. Então, está escrito lá, está escrito. A gente fala: olha, vamos fazer, vamos, e a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, e a gente chega talvez em alguém, e a gente impõe as mãos e cura a pessoa, e a gente fala: Deus, olha, curei o enfermo, e Ele olha para nós: não, eu já tinha curado ele na eternidade, eu só usei você, através do movimento do corpo de Cristo, porque um corpo, ele não faz coisas, um corpo, ele se movimenta, um corpo, ele se movimenta, e Ele olha para a gente e fala assim: não, você não fez nada, fui eu que fiz, você só se movimentou segundo a minha palavra, segundo a minha vontade. Agora, como é que eu posso entrar nesse lugar? Entender isso profundamente, entrando em lugares profundos em Deus. Sabe, eu estava na praia, o Senhor me permitiu tirar 5 dias com a minha família, dar uma descansada, e Ele me deu esse privilégio, eu fui. E Deus, como Ele se move, em tudo Ele nos ensina alguma coisa. Então eu estava na areia, e eu não sou muito de entrar na água, mas aí a Bruna com o Benjamin no colo, ali sentado na cadeira, o Isaac lá querendo brincar, e então a gente tentava dar uma revezada. Mas no primeiro dia que eu cheguei, Deus já falou comigo. No primeiro dia que eu cheguei na praia, eu fui de tarde para a areia, e a Bruna ficou com o Benjamin, e eu fui com o Isaac para a água. E Deus começou a falar comigo, e eu entrei, e eu lembro que eu entrava com o Isaac num lugar fundo para ele, mas que era raso para mim. Então a nossa brincadeira era segurar um na mão do outro, e quando vinha as ondas, eu pulava ele. Eu não precisava fazer esforço algum, eu me movimentava muito pouco, mas ele se movimentava inteiro. Então ele pegava na minha mão e a onda vinha e nós pulávamos. Eu falava: filho, vira a cara para o outro lado, você vai engolir água. E a gente brincou um bom tempo assim. E aí teve um momento que a gente voltou para a areia, e aí eu sentei na cadeira e ele: pai, eu quero brincar. Eu falei: vai brincar sozinho, filho. Só que agora ele foi brincar, mas não no lugar onde nós estávamos brincando, porque se ele de fato fosse no lugar que eu estava brincando com ele, de mãos dadas, certamente ele ia se afogar. Então ele estava brincando na beira, e eu, como pai preocupado, eu ficava olhando, e às vezes eu gritava: Isaac, não vai profundo, filho, fica mais pertinho aqui. E aí eu cheguei um momento para ele e falei: filho, você não pode passar da água do teu joelho, porque eu sei que se fosse nos lombos,
uma onda que batesse nele, e o mar estava bem agitado, poderia derrubar ele. É claro que ele não ia morrer, mas ele poderia se afogar, se machucar. E aí ele foi brincar no rasinho, e eu vi ele brincando no rasinho. E aí Deus começou a falar comigo, ele falou: filho, preste bem atenção no que eu estou fazendo. Há uma geração que ela quer brincar no fundo, mas quando ela vai para o fundo sozinha, ela se machuca. E aí ele me fez olhar para alguns lugares em Deus que eu entrei no profundo, mas sem dar as mãos para ele. Olhei para trás, olhei para algumas coisas lá atrás, e eu falei: cara, e Deus falou: filho, quando você vai sozinho, você se machuca. Quantas pessoas morrem por entrar em águas profundas sem ter o auxílio de alguma coisa para que possam salvar, sem ter. Geralmente o número de pessoas que morrem no litoral, na virada do ano, nessa época de férias, é pessoas que estão nadando em lugares profundos e longe do guarda-vida. Porque aonde eu estava ali tinha pessoas no fundo, e teve momentos que eu vi que o guarda-vida apitou e correu e pulou na água, entrou e salvou aquelas pessoas. Mas a maior parte de óbitos no mar é por estar em um lugar sem proteção. E eu olhei para o meu filho, eu vi ele ali, eu vi eu de longe olhando, e o Senhor falou: filho, nesse ano 2017, muitas vezes na tua vida, eu deixei você ir brincar, e eu fiquei sentado na cadeira da praia, eu te observando, com medo de que você entrasse profundo, porque quando eu estou te assistindo, eu quero que você fique em lugares rasos. Eu não quero que você vá em lugares profundos sem a minha presença. E aí, daqui a pouco eu olhei para o Isaac, e aí a Bruna falou: amor, que dó, tá brincando ali. Eu falei: amor, fica aí, agora eu vou lá brincar um pouquinho com ele. Então, quando eu chegava perto dele, ele se alegrava. Eu falava: vamos brincar, e ele já sabia onde eu ia levar ele. Sabe por quê? Porque uma criança, ela não tem noção do perigo. E nós, quando estamos com Deus, vivendo uma vida evangélica, uma vida cristã, a gente começa a perder alguns medos. Quando você está no mundo, você tem toda a cautela, você vive uma vida tentando fazer as coisas de um jeito a ponto de você não se prejudicar, a ponto de você não se machucar. Mas quando nós estamos em Deus, nós temos um Pai, reconhecemos a paternidade de Deus em nossas vidas. A gente acha que porque o Pai está olhando, nós podemos ir em lugares sem Ele. Então a gente fala: papai, fica aí, olha só o que eu vou fazer. E aí você pode até ir, você não vai morrer, Deus não vai permitir, porque Ele está ali, logo ali na areia te assistindo. Mas você vai se machucar. E se acontecer de caso você quase morrer afogado, está muito perto, Ele está muito perto, porque Ele está assistindo, e Ele vai chegar, vai pegar na tua mão, como Ele fez com Pedro, e falar: ei, levanta. Só que eu entendi que eu andei em alguns lugares em Deus, sem Deus. Eu entrei em lugares e falei: vem. Ele falou: filho, eu não vou. E eu, em vez de eu ficar no rasinho, eu tentei entrar em alguns lugares profundos, e eu acabei me machucando. E ele disse: filho, por favor, eu quero que você entenda o que eu estou fazendo. Eu quero que você entenda que eu não tenho prazer em te assistir, eu tenho prazer em estar com você, mas é quando for a minha vontade, quando for no meu tempo, quando for na minha hora, eu levanto da cadeira, eu pego nas tuas mãos, entramos em lugares profundos, e aí nós vamos brincar junto, nós vamos se divertir junto, nós vamos nos alegrar junto. Mas quando eu estiver sentado assistindo, é por isso que tem pastores, tem homens, mulheres, ministros, músicos que começaram, mas não terminaram. Porque se o meu filho, ele vai nos lugares profundos, o qual eu levei ele para brincar, mas sem a minha presença, e eu estou lá atrás, preste atenção, a onda vai derrubar.
E a hora que a onda derrubar, ele vai bater a cabeça na areia, ele vai se afogar, ele vai se machucar, ele não vai morrer. Não, porque o Pai está ali assistindo. Mas quando eu chegar ali e pegar ele, levantar ele, vai acontecer uma coisa. Aquele tombo, aquele machucado vai criar um trauma nele. E esse trauma vai fazer com que ele tenha medo de entrar nos lugares profundos novamente. Quando? Quando o próprio Pai pegar na mão e falar: vamos agora comigo. Eu tenho medo. Mas o Pai está junto. Mas o Pai vai segurar na tua mão. Mas eu me machuquei. Mas eu me feri. Mas eu me afoguei. Mas eu te salvei. Mas eu estou traumatizado. E aí, para que aconteça do Pai poder entrar novamente naqueles lugares, primeiro vai existir um estacionamento, um lugar de cura, um lugar de tratamento de Deus, um lugar de conserto, porque para que eu possa voltar com meu filho novamente brincar naquele lugar, primeiro eu vou ter que curar o trauma dele. Ele vai ter que ganhar confiança em mim de volta, porque ainda que eu estivesse perto, ainda que eu salvasse, agora ele perde a confiança até de ir para o fundo com o Pai. Ele perde a confiança de entrar em águas profundas, até mesmo de mãos dadas com o Pai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que Deus te deu uma fé. E às vezes nós não conseguimos nem colocar em prática a nossa fé. Porque a fé não é algo que Deus te deu para você conquistar coisas. Fé é algo que Deus te deu para se relacionar com Deus, para pegar na mão e entrar nos lugares profundos. Eu entrei em alguns lugares. Eu me machuquei algumas vezes. Poucos são os filhos, cara de pau, que vão entrar de volta confiantemente na presença do Santo dos Santos. Poucos são os filhos que vão dar risada depois de se afogar, vão rir e vão ter a confiança novamente no Pai. Esse ano é um ano de confiar, esperar e depender. Esse ano é um ano de confiar, porque confiar fala de crer naquilo que Deus falou que vai fazer. Por que Ele falou que vai fazer? Porque Ele já fez. Quando eu olho para a Bíblia, Ele já fez. O que Ele fez, Ele vai fazer em mim, através de mim. Então eu tenho que ter fé para crer na palavra dEle. Porém, eu tenho que ter também esperança, porque de vez em quando Ele vai ficar sentado na areia, me assistindo a brincar no rasinho, enquanto tem muito de gente lá no fundo, se divertindo em lugares profundos em Deus, e eu estou no rasinho assistindo e falando: cara, um dia eu quero ser que nem eles, um dia eu quero ser igual aquela igreja, um dia, olha, IHOP, um dia Bethel Church, um dia Mevan, um dia eu quero estar nesse lugar que esses caras estão, um dia eu quero estar fluindo nesse lugar também, brincando nesse lugar, curtindo ondas grandes. Mas Deus fala: ei, fica brincando no rasinho, brinca ali, fica calminho, tenha esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Olha, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu fui chamado para isso, para aquilo, eu vou ser um pregador, eu vou ser um cantor, eu vou ser alguma coisa. Amém, Deus falou, mas fica no rasinho por enquanto. Espere Ele te levar nesses lugares. Não querem nesses lugares sentar de mãos dadas com Ele. Eu confesso que eu dei uma tribulada. Eu fui convidado antes do Natal para estar ministrando na comunidade ativa. E Pastor Jimmy é um cara precioso demais. Hoje eles estão com uma igreja de 1.500 membros. E é diferente do que nós estamos acostumados a ministrar. Nós já ministramos para muita gente. Já ministramos para muita gente, já estivemos em vários lugares, mas é diferente você estar num lugar onde homens de ondas grandes já botaram o pé, já pregaram, já pegaram no mesmo microfone. Há 2 semanas atrás, o pastor Luiz Hermínio estava com o microfone que eu peguei sexta-feira na mão para ministrar sobre as pessoas, e ele estava com aquele microfone, ele estava naquelas ondas.
Ele está em ondas altas e eu não estou nas ondas altas. Só que no final do ano, pregando numa igreja, Deus liberou uma palavra para mim. E tudo deu a entender que ia nos colocar em alguns lugares de ondas grandes. Só que existe uma coisa chamada esperança. Esperar. Por que precisamos esperar? Porque precisamos provar de esperar algo. Porque quando estamos esperando, nós dizemos assim: olha, eu estou na prova, hein? Uma coisa que nós dizemos quando estamos esperando: estamos na prova. Segunda coisa que nós dizemos quando estamos esperando: estou pagando o preço. E de fato, nós não precisamos pagar o preço para algumas coisas. Eu falei para os meninos ali atrás: olha, nem tudo nós precisamos pagar o preço, como nós falamos. Olha, eu tenho que pagar o preço. Por exemplo, o William está sem carro. Cara, Deus vai te dar um carro, mas você vai ter que pagar o preço. Vai ter que ralar. Vai ter que andar de a pé muito. Aí a gente olha para o reino de Deus, e aí a gente coloca isso na pessoa e fala, como se a pessoa tivesse que fazer alguma coisa para Deus abençoar, e nós não precisamos fazer nada. A morte de Jesus na cruz já proveu todas as necessidades nossas em glória. Porém tem um detalhe: por que ele precisa passar pela prova também? Para que crie dentro dele perseverança, esperança e uma coisa chamada gratidão. Porque se Deus te dá agora aquilo que não é para você agora, você pode amanhã ser ingrato. Eu tenho então que pagar o preço para algumas coisas. Tenho. Dentro da esperança nós temos que pagar o preço. Dentro da esperança tem que ser como era no começo, onde eu ministrava para 6, 5 jovens, viajava alguns quilômetros, chegava lá, o pastor falava: pastor, aí os jovens da igreja tem 5 fiel. Eu falei: vamos pregar para os 5 fiel, vamos adorar para os 5 fiel. Vamos adorar para os 5 não, vamos adorar para Deus, mas vamos adorar junto com os 5 que estão ali. Esperança, porque Deus fala de algo que vai fazer, Ele vai fazer. E a terceira coisa é dependência. Porque quando você chegar nesse lugar e passar pela prova de estar esperando em Deus, é dependência. Eu passei a semana inteira buscando em Deus uma palavra para ministrar lá no lugar aonde eu nunca botei meu pé. E o que aconteceu? Deus não me falou nada. Eu tive que esperar em Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, quando a gente andou sei lá quantos quilômetros para chegar no altar da igreja, porque a igreja ia embora, a gente fica até pequeno na igreja. Em cima do altar você some, né, Fabiano? Some. Eu andei quase quilômetros para chegar no altar da igreja, e Deus falou assim: você tem que aprender a depender de mim. Porque quando eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Quando eu falar que eu vou te usar, eu vou te usar. Quando eu falar que alguma coisa, aprenda a depender de mim. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E por que Ele vai cumprir? Porque já está feito. Eu preciso olhar para a Bíblia e entender que Deus já fez, e que eu só estou ali para me movimentar segundo aquilo que já foi feito. E aí depois que eu preguei, a hora que a gente começou, acabou, fluiu. Dependa dele. Dependa dele. Para qualquer coisa que Deus falar, Ele já fez. Mas nós precisamos confiar, porque Ele já fez, já está pronto, mas ainda não manifestou. E esperar, porque Ele falou que fez e que vai acontecer na hora que for se manifestar. E eu tenho que depender, porque a hora que eu encarar o negócio, meu irmão, a hora que você entrar no Santo dos Santos, a hora que Ele falar: ei, pega na minha mão para brincar nesse lugar aqui, eu tenho que depender. Se tem uma coisa que meu filho fez quando a gente estava brincando no fundo, que era fundo para ele, mas raso para mim, nós estávamos de mãos dadas, e uma coisa que ele falava: papai, não solta a minha mão. Dependência. Estou com o pai, mas estou dependendo do pai. Ele estava na minha frente, mas ele não ousava soltar as mãozinhas das minhas mãos.
Por quê? Porque para estar naquele lugar, ele dependia da minha presença com ele. Então ele não soltava as mãozinhas. E às vezes eu soltava para levantar o calção, para arrumar o cabelo, fazer alguma coisa, e pai, tá vindo a onda, já grudava na mão dele de volta. Dependência. Nós não podemos depender de Deus se não estivermos de mãos dadas com Ele. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, porque estão com as mãos atadas das mãos de Deus. Deus está junto, brincando no mesmo lugar, só que está brincando de uma forma diferente. E quando nós dependemos, isso quer dizer que nós pegamos na mão de Deus. E agora, quando Ele levantar a mão, como eu levantava para levantar o Isaac, a minha mão vai levantar junto. Quando eu levantava a minha mão, o movimento da mão do Isaac era a mesma. Os centímetros que levantava as mãos eram os mesmos. O movimento do Isaac era o mesmo movimento que eu estava fazendo. Se eu puxava o braço para cá, os bracinhos dele vinham junto. Se eu puxava para cá, ele vinha junto. Se eu me virasse de costa, ele virava para o outro lado. Isso quer dizer que dependência vai ser sinalizada quando eu e você estivermos vivendo aquilo que Deus está vivendo. Quando o nosso movimento for exatamente o dele. Quando eu estiver de mãos dadas com o papai e ele falar, vou virar para cá, e ele não precisa também nem falar, porque quando ele virar, eu vou sentir que ele virou, e eu vou virar junto. E aí o papai vai virar para o outro lado, e eu vou virar junto. Se o papai do céu levantar minhas mãos, eu vou levantar junto, porque nós estamos de mãos juntas. O que as mãos estão dizendo? Sobre aquilo que é palpável, sobre aquilo que nós dizemos que é fazer. Porque as nossas mãos, elas fazem, elas criam. As nossas mãos, elas tocam. Isso quer dizer que se eu estiver de mãos dadas com Deus, eu só posso tocar naquilo que Deus está tocando. Se eu estou de mãos dadas com Deus, isso quer dizer que eu só posso fazer o movimento quando Ele fizer o movimento. Se Ele não movimentar, eu não me movimento. Se Ele falar, agora vamos sair um pouco do fundo e ir para o raso, eu vou. Se Ele falar, agora vamos mais para o fundo, eu vou. E eu vou um pouco mais fundo. Se Ele falar, filho, eu vou virar para o direito, eu vou dar uma volta, eu vou dançar aqui agora, então eu também vou dançar com Ele. Isso é intimidade. Isso é quando uma noiva com o seu noivo, após casarem, vão fazer uma dança de valsa. De mãos dadas, dançando. O que Deus deseja da noiva nesses dias é que pegue nas mãos. E eu vou te falar uma coisa. O dia do casamento está próximo. E se tem uma coisa que nós fazemos quando casamos na igreja, é que o sacerdote, ele olha para nós e fala, fique de mãos dadas. E agora nós fazemos os votos. E agora nós olhamos um para o outro de mãos dadas. Meu irmão, um pai, ele não solta da mão de um filho. Uma esposa não pode soltar das mãos de um esposo. Nós estamos vivendo dias aonde nós somos filhos para um pai, aonde nós somos uma noiva para o noivo, sendo preparados. Deus está preparando um filho para o pai, uma noiva para o noivo e uma morada para o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Para o pai, Ele deseja nos tornar um filho dependente. Para o noivo, Ele deseja que nós sejamos uma noiva toda adornada, sem mancha alguma, sem mácula alguma, sem defeito algum. Uma noiva perfeita, arrumada, bonita, adornada. E para o Espírito Santo, nós estamos preparando uma casa para que Ele more, um lugar de habitação, um lugar aonde Ele tem um lugar para morar. Olha aqui,
Nós não somos um lugar de visita para o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode viver em mim como ele tem vivido nesses últimos dias, sobre a vida de muitos, como um visitante. Ele tem que fazer morada. Ele tem que vir para morar e ficar aqui dentro. E para isso é necessário confiar, esperar e depender. Porque Ele já fez. Ele fez em gerações passadas. Agora eu olho para a Bíblia e a minha vida precisa ser o reflexo daquilo que eu estou vendo aqui. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. É por isso que o grande evangelista chamado Billy Graham disse: você é o sermão que o mundo está esperando ouvir lá fora. Fazer com que a palavra reflita, a minha vida reflita isso aqui, ó. Para que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam a Bíblia refletida. Ainda que elas não conheçam nem sequer um versículo, mas quando elas olharem para a minha vida, olha, eu nunca li a Bíblia. Não, você leu sim. Um dia eu mandei alguém lá na tua casa, um dia eu mandei alguém como amigo para você, um dia eu levantei alguém para caminhar com você, um dia eu fiz você conhecer alguém, e esse alguém era a própria Bíblia escrita. Porque vai ter gente diante de Deus que vai dizer: olha, eu nunca li a Bíblia. E Deus vai falar assim: mas um dia eu mandei alguém na tua casa, e essa pessoa tinha todas as características do Filho, porque Jesus é a palavra. E se eu preciso ser como Jesus, e o meu caráter tem que ser igual dele, isso quer dizer que quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam a Bíblia. E quando olhamos para a Bíblia, vemos Jesus, porque os dois são um. O verbo é carne, e habitou no meio de nós, manifestou a palavra. Jesus veio para encarnar isso aqui, e chamou eu e você para encarnar isso aqui. E se um dia alguém falar: olha, mas eu nunca li um versículo da Bíblia. Eu lembro até hoje, quando eu entrei na igreja, me converti, ou melhor, estou me convertendo até hoje. Eu lembro que fazia um ano que eu estava namorando com a Bruna. Nós entramos na igreja, então nós tínhamos uma prática, como qualquer casal no mundo tem, de fornicação. E eu lembro até hoje que meu pastor chegou para mim, teve uma conversa comigo, e ele falou, e eu já estava no altar da igreja, eu já estava ministrando. E ele falou para mim: filho, eu sei que você vai casar assim, 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 e vê se você consegue se abster disso aí, vê se vocês conseguem se consagrar e santificar. E se vocês não conseguirem, não tem problema, vocês vão casar logo, mas desce do altar, não traz maldição para cima do púlpito, não traz brecha. Ele me ensinou aquilo que eu ainda não entendia. Eu e a Bruna, nós paramos, nós nos santificamos. Tivemos algumas quedas nesse meio tempo, poucas. Só que uma coisa foi interessante, mesmo eu me santificando, e ali durante uns 3 meses, correndo, fugindo da Bruna às vezes, tentando não ficar muito tempo junto sozinho, para que a gente não se esquentasse e não pecasse. Eu lembro que Deus falou no meu coração algo, e eu cheguei no meu pastor e falei: pastor, é o seguinte, eu quero falar para você que eu não estou em pecado, não estou em fornicação, porém eu decidi descer do altar. E ele falou: por quê? Eu falei: eu não quero que as pessoas pensem que por eu não estar, porque eu posso não estar fazendo nada, mas as pessoas vão pensar. E aí beleza, passou. E aí depois de uns 4 anos, eu estava lendo a Bíblia, e eu comecei a ler Romanos 14, e o Espírito Santo me fez lembrar da minha atitude naquele dia, naqueles anos atrás. E eu percebi que a minha atitude naquele ano atrás tinha tudo a ver com Romanos 14, quando Paulo vai dizer em Romanos 14, sobre eu não permitir com que a minha conduta faça com que o meu irmão peque. Eu não estava em pecado, mas o fato de eu estar lá em cima e estar namorando, e ter vindo do mundo, e toda essa consciência, ia fazer com que as pessoas pecassem nas suas consciências. E eu falei: melhor não. E depois de 3 anos eu fui ler Romanos 14, eu fui entender que a minha vida praticou algo da Bíblia, o qual eu nem tinha conhecimento. Eu nem tinha conhecimento.
que Deus está mais preocupado em levantar uma geração profética do que levantar profetas. Profeta é aquele que vai nos alinhar. Profético é quando nós encarnamos a palavra. É quando nós podemos olhar para a Bíblia e ver a nossa vida ali. É quando eu posso chegar em casa, meia-noite, abrir a Bíblia e falar: uau, hoje eu vivi isso que o profeta Elias viveu. Hoje eu vivi isso. Passamos um ano 2017 muito atribulado, minha família, porque o ano de 2016 foi muito fogo, foi muita glória, foi muito poder. Aconteceu muita coisa em 2016 lá embaixo na Dorinha. Muito fogo, muita presença de Deus, muita glória. O fogo estava descendo sobre o altar. 2017 foi o ano em que eu não vi muito fogo, não vi muita glória. Por quê? Porque Elias, depois de sacrificar, o fogo descer, os profetas de Baal morrerem, ele entra dentro de uma caverna e ele fala, ele senta no pé de zimbro e ele fala: Deus, eu quero a morte. Jezabel está me perseguindo, está difícil, eu quero morrer. E aí 2017 eu vivi isso. 2017 eu vivi isso explicitamente. Aí tinha momentos que eu estava dentro da caverna, eu me isolava, eu falava: cara, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero nada. E aí eu estava lá, agora, no final do ano, e aí Deus usou um profeta para liberar uma palavra na minha vida. Ele falou assim: olha, quem de vocês aqui, por 2 vezes Deus falou isso no meu coração, preciso falar de volta. Quem de vocês aqui teve seus momentos onde o fogo desceu e tal, e aconteceu muita coisa, mas nesse ano 2017, desejou a morte várias vezes por causa da perseguição de Jezabel? Ele falou assim: sai do seu lugar agora. Eu fui o primeiro, eu saí derrubando cadeira, falei: deixa eu ir lá na frente. O Bruno estava do meu lado, sai, cara, não queria saber de ninguém naquela hora. Ele falou assim: Deus manda dizer para você que está nessa condição: come, bebe a água, come o pão, porque ainda há uma jornada. Porque o anjo foi mandado por Deus lá na caverna. Elias, come. Elias comeu, bebeu e dormiu de volta. O anjo bate nele e fala: come mais uma vez, bebe mais uma vez, porque há uma jornada pela tua frente. Aí eu olhei para aquilo e eu vi a minha vida explícita na palavra de Deus. É quando você olha para a Bíblia e ela se cumpre em você. Ou ela se cumpre por bem, ela se cumpre por mal. Você pode ser o trigo que se dobra, mas pode ser o joio que não consegue se dobrar. Você pode ser o fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, ou você pode ser o infiel. A Bíblia fala: e vereis a diferença do fiel e do infiel. Então a Bíblia vai se cumprir na minha e na sua vida. Nós vamos ser proféticos, queremos nós ou não. E vereis a diferença do fiel e do infiel. Você pode ser aquele que tem fé, e que a fé glorifica a Deus, alegra, porque a Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem fé, então você é o cara que desagrada a Deus. Eu posso ser alguém que agrada a Deus, porque eu pratico a minha fé, porque fé é prática. Fé é prática. Tiago vai dizer isso. Mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé por obras. Eu posso ser aquele que estou agradando ao Pai através da fé, ou aquele que está desagradando. O que isso quer dizer? Eu estou querendo dizer para você que a Bíblia vai se cumprir na tua vida. Seja você indo para a eternidade com Deus ou para o inferno com Satanás, ela vai se cumprir. Não existe meio termo. Existe algo que Deus fez, está pronto e acabou. Uma morada eterna, aonde o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, e Ele vos preparará uma morada. Ou você pode ser aquele o qual receberá a condenação eterna. Nós podemos ser aqueles que vamos usufruir de tudo aquilo que é bênção nessa palavra, ou podemos ser aqueles que vamos usufruir de tudo que é maldição nessa palavra. Pois a Bíblia fala que diante de ti o próprio Deus colocou bênção e maldição. Escolhe, pois, bênção. Nós estamos vivendo dias em que nós não temos que nos preocupar em fazer,
nós temos que nos preocupar em refletir o verbo. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos refletir o verbo. Nossos poros vai ter que suar a palavra de Deus. Da sua boca, o seu hálito terá que ser a palavra de Deus. Como diz um provérbio natural por aí: me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Quanto mais eu ando com Ele, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais eu ando com a Bíblia, que é Ele, mais eu me torno parecido com Ele. Ei, é dias do nosso olhar mostrar Ele. É dias das nossas palavras denunciarem que nós andamos com Ele. É dias das pessoas que estão à nossa volta olhar para nós e nos ver de mãos dadas com o Pai, se movendo exatamente como Ele se move. É dia das pessoas olhar para nós e nos ver nos movendo como Ele se move. Já não falo mais como eu falava antes, eu falo como Ele fala. Eu já não faço mais as coisas do jeito que eu quero fazer, eu faço como Ele quer que eu faça. Eu estou vivendo dias de movimento. 2018 é um ano de nos movimentarmos segundo como Ele se movimenta. Já não é mais sobre buscar uma igreja para congregar, é sobre buscar um lugar onde eu possa me mover com os dons e talentos que Ele me deu. Se lá eles me aceitam de boné e de tênis All-Star no pé, então eu vou poder ministrar assim. Se no outro lugar me aceitam de terno e gravata, eu só posso subir em cima do altar de terno e gravata, eu vou me mover assim. É segundo como Deus está se movendo. E se Ele se move num lugar de um jeito, eu vou me mover daquele jeito. Se no ministério Adora Ele se move desse jeito, eu vou me mover desse jeito. Se numa assembleia Deus se move de um jeito, eu vou me mover daquele jeito. Eu vou entender e vou conseguir dissecar e separar o que é doutrina de disciplina. Eu vou separar o que é doutrina de disciplina. Porque doutrina é coisa de homem, disciplina é coisa de Deus. E às vezes a doutrina dos homens estão pautadas na disciplina. Às vezes nem é doutrina, às vezes é disciplina. Porque funciona daquele jeito, porque flui daquele jeito, porque é daquele jeito que as coisas andam. É assim que Deus se move ali, assim que Deus se move aqui. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, você que crê que pode comer de todas as coisas, não critica quem só come legumes. Porém, você que só come legumes, não critica quem come de todas as coisas. Deus, Ele não faz nada, Ele se move naquilo que Ele já falou um dia. Deus, Ele se move naquilo que já está pronto desde Yeshua HaMashiach. Todas as gerações vão experimentar e vão se mover, caminhar de mãos dadas com o Pai, e se mover somente quando Ele se mover, ir mais fundo somente quando Ele for mais fundo. Se Ele voltar para o raso, vamos voltar para o raso. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o que fazer, o que dizer quando Ele vem? Porque Ele vem desde o princípio. Ele vem, Ele tira algumas coisas do lugar, Ele desorganiza, desconstrói, mas também organiza e constrói novamente. Ele vem de tempos em tempos, gerações em gerações, tentando alinhar o povo segundo a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós somos Teus filhos e queremos ser bons filhos para um bom Pai. Nós somos a noiva de Cristo e nós queremos ser uma boa noiva para o noivo. Nós somos a casa, a morada do Espírito Santo, e nós queremos ser uma casa limpa, organizada. Nós queremos que o Espírito Santo faça morada e não saia.
Nós queremos que o Espírito Santo venha e sinta prazer em morar em nós. Nós queremos que o noivo venha e os seus olhos desçam lágrimas na hora do casamento. Pai, nós queremos que o Senhor, como um pai, seja um pai orgulhoso dos seus filhos. Um pai que, quando se aparta do filho, pode deixar o filho um pouquinho sozinho brincando, e vai sentar na areia para assistir, sente orgulho porque o filho é obediente, porque o filho obedece a palavra que o pai deu. Pai, nós te amamos nesse lugar. Pai, nós te desejamos. Pai, nós te bendizemos. Abba, nós somos eternamente gratos pelo Senhor, não pelo que o Senhor fez, faz e fará, mas porque através de Jesus tudo foi consumado. E o Senhor nos chamou apenas para surfar nessa onda. O Senhor te chamou apenas para fluirmos sobre as águas, fluirmos sobre o Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer o movimento do corpo segundo o movimento do teu corpo. Nós queremos estar de mãos dadas contigo. Nós não queremos ir aonde o Senhor não nos mandou ir. Nós não queremos nos envolver com aquilo que o Senhor não mandou nós se envolvermos. Nós não queremos trabalhar aonde o Senhor não mandou trabalhar. Senhor, nós não queremos fazer nada sem que antes o Senhor faça algo em nós. Mude nós, conserte nós, alinhe nós, aperfeiçoe nós. Senhor, nós amamos ir em lugares profundos, mas quando o Senhor se apartar de nós e nos deixar no raso, nós queremos brincar no raso, ainda que sonhando em brincar lá no fundo. Eu lembro que lá na praia, certo momento o Isaac veio, sentou comigo lá da cadeira e ele falou: pai, quando eu crescer eu vou poder entrar no fundo. Aí ele viu o vô dele e o tio dele lá no fundo. E ele falou: pai, quando eu crescer eu vou poder entrar lá no fundo, onde o vô está e onde o Murilo está. Deus falando comigo, cara. E aí eu olhei para o papai do céu e falei: papai, quando eu crescer o Senhor vai deixar eu ir nesses lugares que esses homens estão indo. Quando eu crescer o Senhor vai deixar eu ir mais profundo. Ah, Deus, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra. Hoje eu olho para ministérios, cara, para plataformas. Olha aqui para mim, eu não quero ter uma igreja grande, cheia de gente. Eu quero ter uma plataforma de funcionamento. Não é sobre ter um lugar para adorar a Deus, é sobre ter um lugar para trabalhar, para se mover para Deus. E aí a gente olha para Bethel, a gente olha para IHOP, a gente olha para Mevan, para Fogo para as Nações. As minhas referências, homens que estiveram no raso onde eu estou. E eu olho, cara, e eu falo: papai, quando eu crescer o Senhor vai deixar eu ir lá naquele lugar. E ele fala: vai, filho, é só você crescer. Só que quando você crescer e você for nesse lugar, não se esquece, eu vou junto de mãos dadas nos lugares profundos contigo. Ei, a Deus, aqui, Senhor, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais um. Levante as mãos. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te, faz mais uma vez. Faz de novo. Vamos, adora o Senhor. Vamos, adora o Senhor. Vamos, adora o Senhor. O teu povo clama-te mais uma vez. Porque Ele está nos chamando para nós nos movermos como os nossos antepassados se moveram.
Clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Clama-te, faz mais uma vez. De novo, faz de novo O teu Pai, não nos deixe soltar das nossas mãos, porque a nossa inocência e a nossa imaturidade às vezes faz com que a gente queira soltar das mãos. Uma das coisas que o Isaac fazia quando nós estávamos juntos na água é que de vez em quando ele soltava uma das mãos, mas eu sabia do perigo, então eu pegava novamente e falava: filho, não solta a mão do papai não, sozinho aqui você não pode, sozinho aqui nesse lugar você não pode. Dá uma mão para o papai, dá a mãozinha para o papai. Pai, em nome de Jesus, nós, por causa da nossa imaturidade, da nossa inconstância, da nossa imaturidade, de vez em quando a gente solta a mão para ver se a gente consegue ficar sozinho. A gente acha que por o pai estar do lado a gente não vai correr perigo. Não. Eu não quero nem ter a necessidade de correr perigo. Eu quero ficar de mãos dadas contigo. Não me deixe soltar as tuas mãos, papai. Levante as tuas mãos, eu quero fazer essa oração. Eu quero pedir para Ele pegar nas tuas mãos e não deixar você soltar. Pai, em nome de Jesus, pega nas mãos dos teus filhos. Nós não queremos estar em lugares sem estar de mãos dadas contigo. Nós sabemos que é perigoso, mas nós não temos noção do perigo. Nós não queremos se machucar, Pai. Se for para ficar sem estar de mãos dadas, nos leva para o raso. E quanto mais fundo o Senhor quiser nos levar, mais apertado, segura em nossas mãos. Nós queremos depender de Ti. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, mas nós dependemos completamente de Ti. Pegue em nossas mãos. Pegue em nossas mãos. Não nos deixe largar das Tuas mãos. Não nos deixe, Pai, largar das Suas mãos, nem por um minuto sequer. Faz de novo, faz de novo. Porque se largarmos das Suas mãos e nos afogarmos e nos machucarmos, nós não vamos colocar culpa no mar, nós vamos colocar culpa do Senhor. Nós vamos dizer que o Senhor é culpado de ter largado das nossas mãos. E o nosso trauma e a nossa confiança vai ser quebrada, e nós vamos deixar de confiar em Ti, ainda que o Senhor deposite em nós todos os aspectos para que nós possamos depender de Ti. Nós vamos ficar desconfiados de Ti. Nós não queremos. Nós queremos estar de mãos dadas contigo. O teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama-te, faz mais uma vez. Pai, vamos comigo para o fundo. Papai, vamos com nós para o fundo, papai. Pai, leva o Ministério Adora para o fundo. Leva o Ministério Adora para o fundo, papaizinho. Assim como o Senhor um dia olhou para Pedro e falou: Pedro, eu sei que você não pescou nada a noite inteira, mas sobre a minha palavra, vai mais para o fundo e lance as redes. E Pedro foi para o fundo, lançou as redes, e começaram a pescar tantos peixes, que tiveram que chamar os outros barcos, porque os barcos tão lotados quase afundavam.
faz de novo o teu povo. Nós olhamos para os dias e nós vemos que são dias, Pai, que não estão propícios para a pesca. Não se pesca de dia, se pesca à noite, no escuro, em oração, em jejum. Só que às vezes de noite não se pesca nada. E o Senhor Jesus olha para nós e fala: ei, pode subir no barco e lançar a rede novamente. Mas mestre, eu sou pescador. Não se pesca de dia. Não tem peixe, quanto menos agora de dia não vai ter peixe. E o mestre fala: entre mais fundo, Pedro, entre mais fundo, lance as redes. E a Bíblia fala que Pedro olhou para o mestre e disse: mestre, pela tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro entrou nos barcos e foi para o mais fundo e lançou as redes. Papai querido, nos deixa entrar nesses lugares profundos. Não larga da nossa mão. Talvez muitos de nós não temos entrado em lugares profundos porque não estamos esperando a hora dele pegar em nossas mãos para levar. Nós queremos entrar sem ele. Papai amado, eu não quero entrar nesse lugar profundo sem as tuas mãos. Eu dependo de ti, sou completamente dependente de ti. Por favor, Pai, me leva em lugares profundos. Leva o Ministério Adora em lugares profundos, os lugares que o Senhor tem para nós. Mas por favor, não solta das nossas mãos. Nós iremos, nós confiaremos, nós dependeremos do Senhor, mas nós queremos se mover segundo o seu movimento. Não nos deixe se afogar. Não solte a nossa mão. Pai, não solte a nossa mão. Pai, não solte a nossa mão. 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 Não solte as nossas mãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez, de novo. Quem quer entrar aqui profundo em Deus, levanta a mão. Quem quer entrar nesse lugar profundo, onde as ondas são altas, aonde vamos ter medo, mas vamos ter confiança nele? Por favor, levante as tuas mãos, eu quero orar por você. Pai, leva-nos no lugar mais profundo. Nós se submetemos ao teu senhorio, nós se submetemos às tuas mãos, nós se submetemos ao teu movimento, mas nos leva a águas profundas, nos leva a águas profundas. E quando tivermos medo, o medo vai embora logo, porque nós estamos de mãos dadas contigo. Pai, leva-nos às águas mais profundas, em nome de Jesus.